Bom dia para você que acordou feliz como eu nessa terça-feira, dia de aula do nosso Macarrão Talk. Aula de hoje de número 60, acredite se quiser. Chegamos à nossa aula de número 60 semanas, toda terça-feira às 10 da manhã, aqui para falarmos sobre macarrons. Então quero começar essa aula do nosso Macarrão Talk agradecendo cada um de vocês, a presença de vocês, porque o nosso Macarrão Talk aqui não teria crescido tanto se não fosse graças à presença de vocês. Claro, tem a minha presença aqui também, que é essencial, mas se vocês não acompanhassem aí do outro lado, possam ter certeza que essa aula aqui não estaria acontecendo. Então, meu muito obrigada, muita gratidão a você aí que acompanha as aulas do Macarrão Talk. Quem é que acompanha desde o comecinho, lá desde a aula 1? Conta aqui pra mim, vamos ver se tem alguém aqui que acompanha toda semana as aulas do Macarrão Talk. Porque, poxa vida, viu, se você acompanha as 60 semanas, isso significa que você tem conhecimento para dar e vender, viu? Porque quem acompanha as aulas do Macarrão Talk sabem que as aulas de terça-feira é conhecimento de verdade que eu compartilho aqui com vocês. Não tô aqui para fazer ninguém perder tempo, não é para falar de blá blá, de falar só da teoria, não, é conhecimento de verdade, muita coisa que eu sei, coloco aqui ó, em cima da mesa para vocês e gratuitamente. E visto que é gratuito, eu não peço para ninguém pagar para estar aqui nessas aulas do Macarrão Talk. A única contribuição que eu vou pedir para você, que também não custa nada, é você pelo menos deixar o joinha aqui embaixo desse vídeo para o YouTube distribuir o nosso conteúdo aqui para mais pessoas e para me ajudar a fazer esse canal aqui um canal ainda maior, um canal de conhecimento aí para quem se interessa na confeitaria artesanal e nos macarrons. Obrigada aí para quem já deixou o joinha. Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre um tema aí que vocês me pedem muito, que é sobre o tempo de conservação dos macarrons. Quanto tempo dura o macarrão? O que eu devo falar para o meu cliente? Por quanto tempo eu devo conservar? Será que eu guardo na geladeira? Será que fica fora da geladeira? E aí, Pri, me ajuda? Ajudo. É só você ficar comigo até o final aqui da nossa aula do Macarrão Talk, começar dando o seu joinha, né? Pelo menos isso. E aí você vai ficar sabendo todas as informações importantes para você começar a trabalhar com macarrons e ter confiança aí na hora de vender os seus macarrons para os teus clientes. Bom, gente, vamos pensar o seguinte: macarrão tradicional é feito do que? É feito à base de um merengue misturado com farinha de amêndoa, onde a gente vai fazer o biscoito, né? Macarrão nada mais é do que dois biscoitos, um na parte de baixo, um na parte de cima, unidos por um recheio, certo? Então, o biscoito, ele é algo que vai ter uma durabilidade maior comparada com o recheio. Mas vamos pensar o seguinte: quando a gente trabalha com macarrão, quando a gente faz macarrão, quando a gente prova macarrão, o que a gente quer ter? O que a gente procura? Além da beleza, porque é bonito, viu? O bichinho é bonito, não é? Eu acho o macarrão lindo demais. Mas quando a gente come o macarrão, o que a gente procura ter é sabor, né? E segundo lugar, a gente procura ter aquela textura. Fala pra mim, você não tem nada pior do que você ir numa padaria, ir numa confeitaria, ver um bolão bonito lá, aquele red velvet, coisa mais linda. Aí você pede um pedaço e o negócio ali, ó, tá ressecado, o bolo não tá molhadinho. A decepção é total.
Mesma coisa vai acontecer com os macarrons. Se o cliente ou se você comprar um macarrão, se você provar esse macarrão e tiver sem sabor e principalmente se não tiver textura. Acontece com muita frequência de quem prova macarrons pela primeira vez vai falar que é um doce sem graça, que é um doce caro e sem graça. E a verdade, quem fala que é um doce caro e sem graça é porque com certeza provou o macarrão fake. É isso mesmo, macarrão fake. Ou o macarrão foi feito com uma farinha que não deveria estar ali dentro do macarrão, ou o macarrão foi recheado com um tipo de recheio que não deveria estar ali dentro do macarrão, né? Um recheio sem sabor, ou um brigadeiro que não é legal para estar ali dentro dos macarrons, ou então o macarrão não foi passado pelo processo correto, ou o macarrão não foi maturado, ou o macarrão não foi conservado pelo tempo que deveria ter sido. O que acontece se você tirar o macarrão do forno, né? O biscoitinho do macarrão? A textura tem que estar levemente crocante por fora e macia por dentro. Então, quando você tira o macarrão do forno e você quebra esse macarrão, que você morde esse biscoitinho do macarrão, você sente essa textura. É uma textura mais macia por dentro. E muita gente confunde macarrão com suspiro. Suspiro é algo que é mais duro. O suspiro não é um doce macio por dentro. O suspiro é todo sequinho, é um doce seco. O macarrão não. Graças à farinha de amêndoas, que é uma oleaginosa que contém gordura, essa gordura vai trazer maciez para o biscoito do macarrão. Então são coisas totalmente diferentes. Então, se você já teve a experiência de provar um macarrão e que estava parecendo um suspiro, é porque ele foi feito da maneira errada. Tá certo? E por que eu fiz essa introdução aqui para vocês nessa aula, gente? Porque conservação tem tudo a ver com textura de macarrão. Acontece que quando a confeitaria não sabe qual que é o tempo de duração, o tempo de conservação, muitas vezes até o doce ele não vai perder, não vai estragar. Mas a gente precisa entender na confeitaria que tempo de conservação de um produto não tem a ver somente com desenvolvimento de colônia de bactérias. O tempo de vida de um produto tem tudo a ver também com textura. Então, quando você compra um produto no mercado, lá está escrito, né, por exemplo, um pacote de bolacha. Pacote de bolacha, eu não faço ideia de quanto tempo dura, tá? Vou chutar aqui, 1 ano. Prazo de validade de 1 ano, tá? O biscoito fechado. Você abriu o pacote do biscoito, em 3 dias aquele biscoito recheado tá mole. Ele perde textura, ele perde crocância. E aí já não tem mais graça de morder aquele biscoito. E com os macarrons é a mesma coisa. Não é que o macarrão ele vai estragar em 7, 8 dias. Ele não vai estragar, porém ele vai perder textura e aí a experiência do seu cliente não vai ser agradável. Então é isso que é importante você ter em mente, você que trabalha com macarrão, você que quer trabalhar com macarrão, que macarrão bom de verdade, ele tem sabor, ele tem textura, e para ele ter sabor, você precisa saber com qual recheio trabalhar. Isso a gente já tem muitas aulas aqui no YouTube onde eu falo sobre qual recheio utilizar para os macarrões. E segundo, para o seu macarrão ter textura, você precisa conhecer os processos, e um desses processos se chama maturação,
que é o processo de descanso depois de rechear o seu macarrão, tá? É um processo essencial, indispensável para o seu macarrão ficar molhadinho por dentro, tá? Ter umidade, caso contrário vai ficar aquela coisa seca, chata, fica parecendo suspiro, aí não dá. Tá? Então precisa ter maturação e precisa respeitar o tempo de conservação. Seria muito fácil se eu falasse para vocês assim, a duração do macarrão é de 3 dias, a duração do macarrão é de 4 dias. Acontece que seria impossível ou eu estaria mentindo se eu desse o número de dias exato. Por quê? Porque depende. E na confeitaria muita coisa depende. Então quem dá respostas fixas, fechadas, sem nenhuma abertura para vocês, é porque não está levando em conta a flexibilidade e o contexto. O contexto é, qual é o recheio que você vai colocar dentro do seu macarrão? Tem alguma fruta fresca lá dentro? Tem algum recheio que seja mais sensível lá dentro do seu macarrão? Ou o seu recheio ele vai ser aquele recheio mais estável? Então tudo depende. É importante para você que vai começar a trabalhar com macarrons que você tenha em mente que o seu trabalho também será fazer os testes de prateleira. Todo mundo que trabalha com confeitaria tem que fazer teste de prateleira. Toda empresa, toda confeitaria profissional que vende algum produto ali na vitrine tem essa obrigação de fazer teste de prateleira, ou seja, você faz o seu produto, deixa ali ou exposto numa vitrine, numa prateleira, simulando ali uma situação real e você vai vendo como que vai sendo a evolução daquele produto naquele número de dias que você estipulou, tá? Então, é desse jeito que a confeitaria funciona. Então, no caso dos macarrons, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de situações onde o tipo de recheio que você colocar dentro do macarrão vai mudar o tempo de durabilidade dele. O tempo de durabilidade de um macarrão vai depender principalmente se o recheio é mais úmido ou mais estável. Lembrem-se de que macarrão é feito à base de merengue e merengue, se você colocar na umidade, em contato com a água, esse merengue ele vai começar a desmanchar. Já experimentou colocar suspiro na água? Ele desmancha todo. E como o macarrão tem uma base de merengue, né? Não é só o merengue, mas tem uma base de merengue. Se você colocar excesso de umidade dentro do seu biscoito do macarrão, o que vai acontecer é que ele vai começar a se desmanchar, a se desfazer, a perder textura. Então, o cuidado que você precisa ter é, primeiro, qual é o tipo de recheio que eu estou utilizando aqui no meu macarrão? E aí, a escolha vai ser do confeiteiro, né? Eu não estou aqui para falar para você utilizar tal recheio. Eu ensino aqui as bases do que eu gosto e do que traz um resultado melhor para os macarrons, né? E a gente sabe que o que dá o melhor sabor para o macarrão e que deixa ele mais estável, numa textura melhor, são as ganaches, né? Recheio à base de ganache, porque ganache contém gordura e ao mesmo tempo contém umidade. Então, isso vai levar um pouco de umidade para o biscoito do macarrão, deixando ele macio e úmido por dentro e ao mesmo tempo vai guardar aquela crocância do biscoito, né? Aquela estabilidade que a gente procura. Mas acontece que nem sempre os recheios são à base de ganache. Tem gente que gosta de utilizar geleia para rechear macarrão. Tem gente que gosta de utilizar creme amanteigado para rechear macarrão. Tem gente que gosta de utilizar lemon curd para rechear macarrão. Então, quando você pensa num lemon curd, por exemplo, lemon curd é feito com gema de ovo. Então, é um tipo de recheio super sensível, assim como o creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro tem uma duração, um tempo de conservação muito pequeno,
né? O lemon curd também. Então, o desenvolvimento microbiano de um lemon curd, ele é muito maior comparado com o de uma ganache, tá certo? Por quê? Porque tem ovo ali na composição daquela receita. Então, esse é o primeiro fator, né? O que tem ali dentro do meu recheio? E segundo, se você pegar um curd de limão, um curd de maracujá, pouco importa, esse curd ele vai levar excesso de umidade para o biscoito do seu macarrão. Então, em 1 dia, 2 dias no máximo, teu macarrão ele vai estar se desfazendo, se despedaçando. Por quê? Excesso de umidade sem estabilidade. Praticamente não tem gordura ali dentro, né? Tem a gordura da manteiga, mas a gordura da manteiga não vai segurar a estabilidade do macarrão. Então, em 1 ou 2 dias, teu macarrão já era. Ele vai perder textura e também o recheio, né? Vai começar a desenvolver ali uma colônia de bactérias, tá certo? Então, é importante levar isso em consideração. Agora, se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma ganache tradicional, tá? A ganache de chocolate tradicional, que é feita ali com o creme de leite e o chocolate. Uma ganache como essa, você pode facilmente ali conservar durante muitos dias. Tanto é que a gente recheia até bombom, né, com ganache, e o bombom não vai estragar. Porém, o que acontece? Os dias vão passando, certo? Você vai provando o macarrão, você está fazendo teu teste de prateleira. 1 dia, tá bom, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, beleza. 6 dias, 7 dias, aí você já não sabe se tá bom ou se não tá. Na verdade, não é a ganache que vai ficar ruim. Na verdade, o que vai acontecer é que o biscoito vai começar a ressecar. E aí é que tá o ponto crucial de quem prova macarrão ruim. Ou o macarrão ficou ali rodando naquela vitrine e não foi vendido no prazo estipulado, e você teve não foi nem a sorte, né? Você não teve sorte, você caiu naquele macarrão ruim. Por quê? Porque ficou muito tempo ali na vitrine, passou do ponto, já era. E aí ele vai perdendo textura, vai perdendo sabor. Então, para dar uma ideia para vocês aqui, tá? Para não dizer que eu não vou dar uma ideia do modo geral do que seria o tempo de conservação dos macarrões. Em média, para um macarrão recheado com ganache, a média seria entre 4 e 5 dias, tá? É o tempo que eu gosto de conservar os macarrões. Aí tudo depende do que você vai colocar dentro dessa ganache. Porque a gente sabe que ganache não é só chocolate com creme de leite. A ganache pode ser feita com suco de fruta, pode ser feito com polpa de fruta, pode ser feito com licor, com creme de leite, enfim, com uma infinidade de produtos. Então, esse lado perecível da ganache vai depender também do que você colocou lá dentro. E não só isso, do que você colocou lá dentro do seu macarrão. O que eu gosto muito de fazer, até para trazer um equilíbrio em termos de sabor para o macarrão, é colocar em volta do macarrão a ganache e no meio do macarrão uma geleia, uma compota. Por exemplo, adoro a combinação de colocar uma ganache de coco em volta do macarrão e uma compota de abacaxi no meio. Tem que tomar cuidado na hora de colocar a sua compota, porque se você colocar diretamente ali, diretamente no biscoitinho do macarrão, pode ser que se a compota estiver muito úmida, ela vai começar a amolecer o biscoito. Então, é interessante também você colocar um pouquinho de ganache ali em toda a superfície do macarrão para proteger o biscoito antes de você colocar a compota, tá? Aí tem que ver qual que vai ser a duração dessa compota. Deixa essa compota 10 dias lá. Seu macarrão já era, estragou, azedou. Tá? Então, são essas considerações que tem que levar.
em conta. Algumas pessoas gostam de deixar a ganache cristalizar em temperatura ambiente. Ó, vou ser bem sincera com vocês, eu não gosto desse processo, tá? Eu gosto do processo de conservação sempre refrigerado. Por quê? Principalmente no Brasil, muitas cidades onde é extremamente quente, essa questão de proliferação de bactérias pode acontecer muito rapidamente ali em temperatura ambiente. Então, para não ter dúvida, deixa sempre dentro da geladeira, tá? Então eu gosto dessa cristalização das ganaches dentro da geladeira para não ter problema. E macarrão, como que a gente conserva macarrão? O meu conselho sempre na geladeira. Então tudo é feito dentro da geladeira. Maturação na geladeira, conservação na geladeira. Quando a gente consome o produto, a gente consome em temperatura ambiente, mas a conservação sempre na geladeira. Então, para você que vai trabalhar com macarrão, que vai precisar dar todas essas instruções para o teu cliente, fala para ele assim: bom, como que você vai conservar teus macarrões aí para eles ficarem saborosos do começo até o fim? Você vai conservar na geladeira, tá? Dentro da embalagem. E aí, quando você for consumir seus macarrões, precisa tirar entre 20 e 30 minutos da geladeira antes de consumir. Para quê? Para ficar em temperatura ambiente. Para quê? Para ficar mais gostoso. Já experimentou tirar um bolo da geladeira? Um bolo recheado com ganache ou sei lá, com brigadeiro? O bolo fica como? Fica duro, né? O recheio tá duro. Então, o mais gostoso é quando ele está em temperatura ambiente. Quando o recheio ele começa a amolecer, a ficar numa textura mais macia. E é isso que a gente quer ter como experiência na hora que morde um macarrão. É aquela experiência de ter aquele leve crocante por fora e ter aquela maciez, aquela umidade por dentro do biscoito. Coisa que é muito difícil ainda de encontrar, infelizmente, de encontrarmos no mercado um macarrão com essas características e ainda mais que tenha sabor, né? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês de tempo de conservação. Para quem é meu aluno, minha aluna, principalmente do curso Fórmula Macarrão 360, ou para quem conhece o meu e-book de recheios salgados para macarrões, já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Macarrões salgados. O que são os macarrões salgados? Então, é a base do macarrão tradicional, tá? Uma base doce, onde a gente pode sim adicionar especiarias, um toque de sal, mas é uma base doce, onde no recheio nós vamos colocar um recheio salgado. Então, seria uma combinação agridoce, tá? Os macarrões salgados são mais utilizados como uma entradinha, como um aperitivo. É algo bem elegante, bem sofisticado para quem quer receber alguém em casa, para quem quer trabalhar no mercado de eventos, oferecendo algo mais diferente que vai surpreender os convidados. Aqui em casa, quando tem convidado, eu sempre faço os macarrões salgados ali na entradinha, ali na hora do aperitivo, com uma taça de champanhe, né, com uma taça de espumante. As pessoas sempre ficam muito impressionadas. Então, para quem nunca ouviu falar, dá para fazer recheios à base de queijo, à base de salmão defumado, de atum, de frango desfiado, de cream cheese, enfim. Então, é algo bem bacana mesmo, que surpreende o paladar. Mas acontece que, apesar de muito gostosos os macarrões salgados, é que os recheios são extremamente perecíveis e extremamente úmido, né? Imagina lá um macarrão de salmão defumado, guardar 5 ou 6 dias, misericórdia, a pessoa já vai direto lá para o hospital por intoxicação alimentar, né? Ou um cream cheese que fica lá exposto.
não tem como, né? Experimenta deixar um cream cheese aberto aí na sua geladeira mais de uma semana, pra você ver o bolor que vai se formar lá por cima. Então não tem como. E não é só com o macarrão salgado. Experimenta aí pensar em canapé, né? Você tá numa festa, estão servindo os canapézinhos ali, canapé frio, né? É tudo muito saboroso, tem alguns que tem mais uma crocância. Se você deixa de um dia para o outro, já vai perder crocância. E segundo, alguns pode até estragar, dependendo do ingrediente que você colocou ali dentro do recheio. Então é a mesma coisa, não precisa ficar surpreso quando eu falo que o tempo de conservação do macarrão salgado é de 24 horas, no máximo. Então eu trabalhei muito tempo também fazendo macarrão salgados. As pessoas, nossa, como amavam encomendar macarrão salgados de mim. Então, como que eu fazia os macarrões salgados? Eu sempre perguntava para os meus clientes, qual é o dia que você vai consumir o seu macarrão? Por exemplo, a pessoa vai me falar, eu quero pegar no sábado para comer no domingo. Aí eu já recusava a encomenda. Por quê? Porque eu sabia que sábado para domingo o macarrão já ia amolecer, ia perder textura e eu não ia dar essa experiência ruim para o meu cliente. Eu não queria que ele tivesse uma experiência ruim. Então, se o cliente falasse assim, Pri, eu vou pegar os macarrões no sábado de manhã para comer no sábado à noite. Beleza, pode passar, eu faço para você os macarrões, vão estar fresquinho. Então, 1, 2 horas antes do cliente passar, pegar os macarrões, eu estava recheando os macarrões. Quanto mais frescos eles estivessem, melhor. Então, aí é que tá o X da questão, né? Em termos de organização. Era um outro tipo de macarrão, é uma outra pegada, tá? Se vocês notaram, aqui nos macarrões salgados, eu nem falei de tempo de maturação, tá? A gente precisa dessa maturação, mas essa maturação vai durar ali 3, 4 horas, tá? É o suficiente já para você pegar o macarrão salgado e já poder consumir. E isso também é excelente, né? Para quem trabalha com macarrão, que sempre tem as coquezinhas, né? Que são os biscoitos congelados. Tá vindo uma visita em casa, não sabe o que fazer no aperitivo? Você tira as coquezinhas lá, faz um recheio rapidinho, porque é ultra mega fácil fazer. E aí, em 3, 4 horas, você já pode consumir esse macarrão. Você não precisa esperar de um dia para o outro, né? Como é o caso dos macarrões tradicionais. Então, isso é bem interessante. Então, apesar de não ter esse tempo de maturação longo, o tempo de conservação é muito curto, tá? Então, eu vou repetir aqui o que eu falei. Tempo de conservação médio de um macarrão tradicional recheado com ganache, em média 5 dias, tá? Sempre na geladeira. Pri, mas a partir de quando eu começo a contar esses 5 dias? A partir do fim da maturação, tá? Então, fez o macarrão hoje, recheou hoje, ele vai precisar maturar até amanhã, certo? Então, você começa a contar o tempo de conservação a partir de amanhã, a partir do fim da maturação, beleza? Agora, se você utilizar outros recheios, como eu falei, mais úmidos, aí provavelmente teu macarrão vai durar um dia. Vai ser mais ou menos ali como o macarrão salgado. Falando em macarrão salgado, eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link do meu e-book de macarrão salgados, para quem não conhece. Para quem já trabalha com macarrão ou para quem tem interesse em saber como funcionam os macarrões salgados, eu vou deixar aqui para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá, é simplesmente surreal. E, inclusive o meu esposo, ele fala que para ele é o melhor macarrão, o melhor que ele prefere são os macarrões salgados, de tanto que ele gosta. Eu não sei se ele prefere o macarrão ou se ele prefere o espumante, né? Porque os dois sempre estão juntos. Mas eu confesso que eu também gosto bastante. Em relação às ganaches, pessoal, a média
tá? Se você trabalhar com as ganaches, mesmo de frutas ou de chocolate, eu sempre dava a mesma base para os meus clientes, tá? Tempo de conservação, 5 dias na geladeira. Então, para não ter preocupação, né? Para não ficar separando muitas coisas. Ah, ganache de fruta, o macarrão de fruta vai durar 3 dias ou 4 dias e o macarrão de chocolate vai durar 8, tá? Tô falando besteira aqui, tá, gente? Mas é só um exemplo aqui. Então, para facilitar a tua vida, a vida do cliente, dá aquele tempo de conservação médio que você vai ter certeza que nem o sabor e nem a textura do macarrão vão ser alterados, tá? Agora, quando a gente congela macarrão, porque dá para congelar macarrão, sim, e eu tenho aulas aqui do Macarrão Talk e outros vídeos no YouTube falando sobre congelamento, descongelamento de macarrão. Aí o tempo de conservação dos macarrões congelados podem ir até 90 dias e isso vai depender também de diversos fatores, tá? Então, quando terminar aqui, você pode também assistir essas aulas aí sobre congelamento para você fixar ainda mais o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Eu achei que foi uma aula bem prática, né? Com informação prática, principalmente com quem vai trabalhar aí com encomenda. Eu acho que é uma questão fundamental a gente conhecer o tempo de validade dos nossos produtos. E como eu disse no começo da nossa aula aqui, infelizmente ainda encontrarmos macarrões bons no mercado ainda é difícil, porque por falta de conhecimento dos profissionais. Então, parabéns a vocês aí que estão aqui comigo assistindo as nossas aulas do Macarrão Talk toda semana, porque conhecimento é o que eu falo para vocês, conhecimento liberta. Então, liberta de vocês de mitos que vocês ouvem por aí, liberta vocês de medos e simplesmente liberta vocês para terem autoridade face ao cliente, porque quem tem conhecimento tem autoridade. Não é verdade? Conhecimento liberta. E quando a gente se liberta, eu garanto para vocês que a gente não volta para a gaiola, não. Nenhum passarinho volta para a gaiola quando aprende a voar, viu? Então vocês que estão aqui comigo, eu tenho certeza que estão começando a voar. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Se foi útil e que você ainda não deixou o joinha aqui embaixo da nossa videoaula, pode fazer isso agora, por favor, que vai ser uma forma de gratidão que você vai estar retribuindo aqui o meu tempo que eu tenho passado com vocês. Então, eu vejo vocês na semana que vem, na terça-feira. Espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei aqui para vocês não esquecerem. Então, vejo vocês na terça-feira, às 10 da manhã, para mais uma aula do Macarrão Talk aqui no YouTube. Beijão, tchau, tchau e até semana que vem.